Boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez juntos, trazendo assuntos novos. E olha, hoje eu tenho um convidado muito especial, hein? Daqui a pouquinho o Alexandre vai estar entrando aqui, a gente vai estar conversando. Um grande abraço para o pessoal que está entrando agora, o Martelinho, Lucas, Thiago. Muito legal vocês estarem juntos com a gente. Eu quis trazer esse assunto de novo sobre inovação, porque olha, bombou da última vez. Um abração para a Unicar, para Amanda. E olha, mais uma vez, né? A ideia é a gente trazer sempre informações novas, informações que ajudem você na sua oficina. E o processo de inovação numa oficina, ele é muito forte. Ele exige muito das oficinas e ele está batendo na nossa porta. Então a gente vai falar muito sobre isso. O Alexandre da Alfa Consultoria é um cara sensacional. Vocês vão poder participar aqui, vão perceber isso. Falar que vocês vão ver que eu estou falando até pouco. Assim que ele entrar aqui, eu já vou... já entrou aí, eu já vou chamar... Assim que ele me mandar o convite aqui, o Alexandre, manda a requisição aí para eu... Opa, já veio. Vamos começar aqui. Deixa eu colocar. Gente, muito legal da gente estar junto, hein? União, Hélio. Alexandre, já respondi aí, viu? O Mesquita. Opa, já entrou aí. Tudo bom? Como é que tá? Tudo jóia? Graças a Bacana. Deus, tudo ótimo. Nossa, estou muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? Que bacana, meu amigo. Você tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Tá super Ótimo, tranquilo. Como é que ótimo. tá? Tudo bom? Dá uma enroladinha de um minutinho aqui antes da gente começar com o assunto principal. Lógico, lógico. Eu estava relembrando aqui com Patrícia que a gente se conheceu num evento aqui em Recife, no Senai, Eu há lembro. muitos anos. Uma pessoa muito bacana. Ai, ai. Já faz- Acho que foi É. logo quando eu comecei, não lembro. Mas a gente conheceu, eu já conhecia, né? Eu conhecia É. a sua história e tudo, eu acompanhava alguma coisa. Na época não tinha muito essa questão de Facebook e tudo mais, para você ver que faz tempo. Ah, E aí eu conheci é. pessoalmente lá, foi uma honra, foi muito bacana, muito legal. Ó, o Chagas está escrevendo assim: eita, que a internet nem carrega o peso desse conhecimento todo, hein? Obrigado, Chagas. Vamos embora. Legal. Espero que a gente corresponda, né, Alexandre? Tem muita gente Sim, que vai entrando devagarzinho, mas é assim, sim. Alexandre, o assunto nosso vou falar como o pessoal de Pernambuco, é porreta. Então, então assim, ó, Exatamente. vamos começar logo e depois quem perdeu o comecinho, a live vai ficar gravada e a gente vai vai estar aí para quem quiser ver e tal, né? Bom, primeira coisa, assim, muito feliz você estar aqui. Já faz tempo que a gente conversou sobre essa questão de bater um papo juntos, né? E, ó, o Neorley da Bahia tá aí, um abração pessoal Salvador. aí. Isso, Salvador. bacana. Gente, bom, ó, eu fico pensando assim, né? Há umas 2 semanas ou 3 atrás, Alexandre, eu fiz uma live sozinho, um bate-papo, né? Que eu não gosto de chamar de live, não, porque eu vou interagindo. E eu falei sobre inovação e eu estava sozinho. E aí o pessoal falou, é, o pessoal falou assim, ah, não, muito legal, vamos fazer outra tal. Eu falei, não, peraí, tem uma pessoa que precisa estar comigo aqui para a gente fazer outra, e é você. Você sabe, Alexandre, e aí assim, eu já vou cair no tema de inovação aqui, eu só vou falar um segundinho Vamos aqui e lá. depois você, ó, vem junto, né? Você sabe que Isso, o quanto que eu me preocupo com a gestão das oficinas, são mais de 25 anos estudando e entendendo o que, é que acontece no dia a dia das oficinas. Nós já nos conhecemos há bons anos e eu sei que você também tem uma vida sim. dedicada a levar conhecimento e, ao mesmo tempo, ajudar as oficinas, né? Eu vejo tanto que você batalha nesse sentido. Nós dois sabemos como é difícil fazer o dono de uma oficina virar empresário, e a gente sempre encara isso como um desafio. Eu pessoalmente não falo desafio, eu sei que você também não fala desafio como um problema. A gente fala E, desafio porque é um trabalho de formiguinha. A gente tem que convencer um a um que é possível ganhar dinheiro com uma oficina, porém esse dinheiro ele só aparece quando a oficina é bem administrada todos os dias com regularidade.
Infelizmente, para todo mundo, inclusive para nós, não é um processo rápido, é um processo mais longo, mais lento. Se o dono da oficina começa a administrar direitinho, seguindo as orientações que você passa, que eu passo, não vai ser em um mês que ele vai colher os resultados dessa gestão. Ela é um pouquinho mais lenta. A gestão ela é um processo lento, gradativo. Quanto mais eu administro, mais as coisas acontecem na oficina e mais o dinheiro começa a aparecer. Bom, eu estou falando isso tudo porque eu comentei agora com você, há poucos dias atrás eu falei de inovação com foco em gestão. E muitas ideias legais, elas surgiram no meio da conversa, da interação que eu tive com o pessoal que participou. Inclusive, essa live está gravada no IGTV do Jornal Oficina Brasil. Quem quiser, é só ir lá e ver. E eu até vou jogar essa live no YouTube, porque ela foi muito legal e o pessoal se engajou demais. Tudo que eu falei estava ligado à gestão, inovação e administração. A intenção hoje é fazer com que as pessoas que estão nos assistindo abram a cabeça para a inovação, porque, afinal de contas, o mundo é muito maior do que aquela bolha que nós vivemos nas nossas oficinas. E eu falo nós porque eu sei o tanto que você gosta de pôr o pé lá dentro de uma oficina, né? Então, hoje, eu quero, junto com você, aprofundar nesse assunto de inovação e trazer um conteúdo bem diferente, um conteúdo inovador. Por isso, eu quero começar pedindo para você se apresentar um pouquinho, falar da sua experiência, da Alfa Consultoria. No final do bate-papo, você vai ter mais tempo para aprofundar sobre a Alfa. Olha o Osmídio de Macapá. Osmídio, um abração, hein? Enfim, vamos lá. E só antes de passar, o Hélio falou assim, ó, o Hélio me acompanha sempre, obrigado, Hélio. Ele falou assim, ó, já disparei o aviãozinho e já tirei a foto para postar. Então, quem puder clicar nesse aviãozinho e disparar para os companheiros, para os amigos, porque os assuntos que nós vamos trazer hoje são sensacionais, eu tenho certeza que vão ajudar muito vocês. Alexandre, fala um pouquinho da sua experiência. Meus amigos, primeiramente, meu amigo Fábio, é uma honra poder estar aqui. A gente não imaginava que há anos atrás a gente ia estar compartilhando aqui uma live, né? Nem existia esse conceito. Quero mandar um abraço aqui a Demilce de Amapá. Né? Tem uns clientes que sempre estão acompanhando a gente. E a Demilce do Sebrae é uma figura espetacular. Né? Você já sensacional. Teve lá no Amapá. O pessoal lá é show. Um abração para eles. Vamos lá. Eu sou o Alexandre Costa, sou consultor especializado na área automotiva. A gente tem, nos últimos anos, falado muito sobre inovação. Mas não só inovação da forma de falar de futurologia. Não. A gente fala de inovação, de mudança de processo, inovação porque... Sabe o que está acontecendo, Fábio? O produto mudou, que é o carro. Avançou exponencialmente. Né? Verdade. O consumidor mudou muito. A postura dele, as necessidades. E a oficina, em termos de processo, eu posso falar claramente que ainda está muita coisa nos anos 90. Então, a gente precisa muito de inovação. E é importante que as pessoas entendam que inovação não é coisa só da NASA, gente. Inovação é fazer coisa nova. Inovação é você buscar resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Então, o objetivo dessa live, fiquei muito feliz quando o Fábio me convidou para participar, que a gente vai mostrar que como o impacto das inovações tecnológicas influenciam na oficina. E as oficinas para acompanhar isso e inovar. Então, fico muito feliz aqui. Vamos embora tocar aqui o assunto que vai ser muito bacana. Vamos. Alexandre, nada melhor do que a gente começar falando por que é importante inovar. Então, eu vou jogar um pequeno conceito aqui e você vai ponderando e eu também, né? Na minha opinião, o processo de inovar não é impossível, mas ele exige muito esforço e dedicação. E aí a primeira barreira que vem a pergunta. Bom, se eu vou ter mais trabalho, se eu vou gastar mais energia, o que eu devo? Aí, a minha resposta, a minha recomendação para as oficinas é o seguinte: você deve inovar, porque o processo de inovação é muito de sobrevivência, e para os próximos que são grandes incertezas na vida de todos nós. E mais, todo processo de inovação faz você ganhar mais dinheiro. O que você acha desse contexto? E vamos lá. Com certeza. Eu sempre falo, sabe o que é para os donos de oficina que a gente está fazendo o atendimento, Fábio? Que a questão de inovar é uma questão de sobrevivência. Os produtos... Oi, pode falar. Alexandre, é porque eu estou lendo aqui, estão falando que o áudio está ruim. Eu preciso saber se é o meu ou se é o do Alexandre.
Pessoal, coloca para mim, por favor, se o áudio que não está bom é o meu Isso. ou do Alexandre. Tá bom? Desculpa, Alexandre. Vamos lá, continua aí. Tranquilo, tranquilo. Que é importante que as pessoas entendam que o processo de inovação é uma questão de sobrevivência. É simples, é um processo evolutivo. Toda vez que você abre uma empresa, você não pensa em abrir a empresa e fechá-la daqui a 5 anos. Você quer perenizar o negócio. Para que você possa passar por todas essas etapas, você precisa realmente estar inovando. Por que eu digo isso? Porque o produto e serviço que você vendia 5, 6 anos atrás, que era o seu carro-chefe, hoje já não é mais. E o serviço que você vende mais hoje, ele não vai ser o mais vendido daqui a 5 anos. Então, estar ligado a isso, estar antenado a isso, vai fazer com que você se perenize no negócio. Por exemplo, Fábio, hoje, tecnicamente, todo mundo está trabalhando, quer fazer troca de fluido de transmissão automática. E está aparecendo aí uma grande inovação. Mas esse fenômeno aconteceu há 4 anos atrás, quando teve o grande boom de transmissão automática. As pessoas despertaram só 4 anos depois. Está percebendo que ainda existe um delay no nosso segmento, né? Das pessoas Verdade. ainda estão muito ativas, esperando a coisa acontecer, esperando a tecnologia bater na porta da oficina para poder tomar alguma iniciativa. Hoje o mercado não espera mais por isso. A inovação é uma onda. Eu sempre gosto de usar esse termo. E tem duas maneiras de você passar pela onda. Ou você se prepara e surfa a onda. Eu quero estar na crista, né? Quero estar ali surfando a onda. Ou você vai levar um carro, que é um termo que a gente usa aqui na região Nordeste. Então, Aqui também. inovação, ela não vai esperar. Ela vai passar por cima de você. Então, e muita gente entende, Fábio, é isso que eu fico triste às vezes, acha que a gente está falando isso. Não, mas isso aí nunca vai acontecer, porque o Brasil isso, o Brasil aquilo. Gente, o Brasil está ali brigando entre o sexto, sétimo, oitavo maior mercado automotivo do mundo. Olha, aqui é um dos países onde mais tem celular, um dos países onde mais se usa rede social, está entre os 10 maiores mercados automotivos do mundo. Então, o que está acontecendo lá fora vai refletir aqui com certeza. Então, a gente precisa... Eu estou lendo, tu acredita, Fábio? Eu leio uns 2 sites chineses, cara. Só que está em inglês, pelo menos, né? Mas eu estou lendo o site chinês porque se está acontecendo, né? Você fica atualizado. Então, essa é uma maneira da gente poder se preparar. O que eu posso dizer para vocês é, abram a mente para o que a gente vai falar aqui. Tá? Legal. A cabeça Show. aberta, porque o que a gente vai discutir aqui é muito bacana, porque pode ajudar vocês nesse processo que vem aí pela frente. Show. Bom, pessoal, ô Alexandre, o pessoal falou que o meu som não estava muito bom. Se por acaso não ficar muito legal, me avisem aqui que a gente vai ajustando. Mandar um abraço para todos que entraram agora, para o meu amigo Alfredo, para o Emerson da Scopecar e para todos que, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai falar muito. Alexandre, uma coisa que é legal da gente comentar é o seguinte, no mercado automotivo, 90% de todas as oficinas são micros e pequenas empresas. E aí, então nós estamos falando que o grande volume de oficinas são oficinas muito pequenas ou pequenas. E aí, muitas vezes passa na cabeça do dono assim, como eu sou pequeno, eu não preciso pensar em inovação. E é aí que ele se engana. Porque eu falo o seguinte, que uma oficina hoje precisa pensar como se fosse uma startup, mesmo não sendo de tecnologia. Né? Ela precisa desenvolver aquela habilidade estratégica dela. Putz, Fábio, você falou difícil. O que significa habilidade estratégica? Acompanhar tudo novo no mercado automotivo, mas sem ficar obcecado, sem ficar maluco de que isso vai afetar minha vida e tal, mas efetivamente acompanhar. E aí, Alexandre, eu quero trazer uma pesquisa que eu encontrei e eu acho que ela é muito legal e vem contribuir muito com o que a gente está falando aqui. Né? A pesquisa é de uma aceleradora chamada Liga Ventures. E ela divulgou um levantamento sobre inovação. E olha que legal, gente. Ela fala o seguinte, eu vou ler aqui para não errar. 28% de todas as inovações do país estão focando na área de logística. 27% em recursos que otimizam a mobilidade. 22% em tecnologia aplicada. E 23% em tecnologia automotiva. Me fala qual, aí já deu 100%. Me fala qual dessas 4 áreas, logística,
mobilidade, tecnologia aplicada e tecnologia automotiva. Onde que o setor automotivo não está presente nessas áreas? 100% de todas as inovações estão caindo aí em cima. Exatamente. Não, sabe o que eu acho interessante? Eu sempre comento assim, Fábio, que o setor automotivo, principalmente o de reparação automotiva, né, o de reposição, ele é abençoado, porque com todas as crises, né, que a gente já vivenciou, é um mercado que continua vendendo. Se o carro novo está vendendo, ele continua vendendo. Se o carro novo não está vendendo, ele continua vendendo também. Então, é um mercado abençoado nesse sentido. Só que eu acho que ainda falta muito esse despertar da inovação. Sabe o que é que eu brinco nas palestras, Fábio? Dizendo o seguinte: o dono da oficina volta para casa num Uber, chega em casa, pede a comida pelo iFood, uma série por streaming pelo Netflix, mas dentro da oficina dele tem muito pouco de inovação. Não é verdade? A coisa ainda é muito no papel, a Verdade. coisa ainda é muito burocrática. E olha, vou profetizar, até o meu amigo Alberto aqui, que sempre está Eu vi em que ele todas as colocou lives, aqui. palestras, ele chamou de profeta. Olha, será muito bem reconhecido, terá muito sucesso aquele que poupar o tempo dos clientes. Então, olha, uma maneira de inovar na sua empresa é fazer com que o processo, desde o atendimento até a entrega do carro, você tenha pequenas melhorias. Isso são inovações que façam com que o cliente ganhe tempo. Nossa, isso, os clientes querem comodidade hoje, Fábio. Tá todo mundo, a vida de todo mundo está no celular. As pessoas estão pedindo comida, Verdade. estão se relacionando. Então, porque eu atendo concessionário também, tem uma concessionária que a gente atende que são 8 páginas. 8 páginas dentro do processo de atendimento do carro. 8 páginas. Eu digo, gente, onde é que vai guardar tanto papel assim? Pelo amor de Deus. Hoje o cliente tem agilidade. E olha que essa concessionária representa uma marca que é extremamente otimizado o processo da oficina, mas o processo de atendimento ainda é muito engessado, muito burocrático, muito papel. Que é o que eu chamo de inovação parcial. Você não pode É, inovar parcialmente, você tem que inovar totalmente na íntegra. E é uma mudança de programação mental. As pessoas acham, Fábio, que inovação precisa ter muito dinheiro investido. Lógico, para você criar aí um Uber, um aplicativo assim, dinheiro. Mas o primeiro é você querer mudar. Eu aprendi verdade. com um gerente meu, sabe o quê? Que é a indignação que nos move, sabe? É você estar insatisfeito com o quê? Poxa, eu estou demorando muito para atender meu cliente, a peça está demorando muito para chegar, eu estou demorando muito para realizar o serviço do meu carro. O que é que eu posso fazer para melhorar isso? Em que é que eu posso inovar? O que é que eu posso fazer diferente? Então, são coisas simples. Agora, parte de quê? De querer fazer, sabe? Pa- Eu estou atendendo pa- alguns clientes, sabe? Oi, cortou. Fala, pode falar. Bem, bem Pode ir, rapidinho. pode. Não, pode terminar. Comentei com eles essa semana. Tem clientes meus que estão nadando de braçada no meio dessa crise toda. Estão indo muito bem, mas sabe por quê? Eu falei isso para eles. Porque eles tomaram a decisão certa alguns anos atrás. Entendeu? Aí eles Verdade. estão preparados para o que está acontecendo hoje. Porque eles decidiram mudar, eles decidiram inovar. E aí hoje eles estão estruturados. É uma questão de mudança de programação mental. Simples desse jeito. Verdade. Perfeito o que você falou. Inclusive, você tocou em concessionária, porque às vezes a gente que lida com oficina no dia a dia acha que a concessionária também está nadando de braçada. Há pouquinho tempo atrás, um site chamado AutoForce, ele promoveu um webinar com um título, e eu achei muito interessante isso, Concessionária 2.0, mude ou morra. Gente, nós estamos falando de concessionária, que até não muito tempo atrás, a concessionária era aqui em cima e a oficina lá embaixo. Hoje não. Hoje elas estão bem pau a pau ali, não só em atendimento, em processos e tal. Óbvio que tem aquela que se preocupa e aquela que não está muito nem aí para tudo que está ao redor. E eu acho que é aí que vai aparecer as diferenças no decorrer do tempo. Bom, diante de tudo que você falou e que eu venho falando aqui agora, o que está para acontecer no mercado automotivo nos próximos 10 anos, a nível de inovação, é muito grande e a gente vai trazer um pouquinho dessa informação aqui. Mas eu pessoalmente acho importante a gente pensar um pouquinho no hoje. Na minha opinião, a gente está vivendo um mundo que tem sido abalado
todos os dias por essa questão do coronavírus. O que a gente tem feito, donos de oficinas, nós que estamos juntos com eles, é encontrar formas de sobreviver. E aí, de verdade, eu sei que a maioria das oficinas estão encontrando um caminho para a sobrevivência, e eu sei, sem querer em momento nenhum ser prepotente, que pessoas como você, como eu, que estudam o setor automotivo, que tentam entender o melhor caminho, estão ajudando essas oficinas cada vez mais a encontrar esse caminho. Na minha opinião, é como se a gente vivesse aí num vale de incertezas, principalmente quando a gente escuta notícias sobre a doença. Então, eu quis trazer esse cenário atual só para dizer o seguinte: você dono de oficina, Alexandre dono de oficina, Fábio dono de oficina, a gente é empresário. E como empresário, a gente não pode se perder nesse vale de incertezas de tudo que está ao nosso redor. É importante a gente refletir, e aí eu acho que isso que eu vou falar vai pegar muito com o que você acabou de comentar, Alexandre, que quando a gente fala em gestão, regularidade, um passo de cada vez, às vezes a gente compara assim, aquela oficina está muito bem, mas a minha não está tão bem, ou a de fulano não está tão bem. Na realidade, o que acontece são oficinas que já tomaram decisões, que foi o que você falou lá atrás, né? E que agora estão começando a colher resultados. Todos os últimos bate-papos, lives que eu falo, eu comento a mesma coisa. Todas as oficinas que eu visito, eles falam o seguinte, que a previsão deles é fechar 2020 com um faturamento igual ou superior a 2021. Desculpe, a 2019. Então, mesmo com esses meses de crise, as oficinas vão fechar com um faturamento igual ou maior do que 2019. Oportunidade está aí, né? Basta a gente saber aproveitar essas oportunidades e fazer essas coisas acontecerem de forma regular e de forma inovadora. Porque, vamos falar a verdade, né? Semana que vem é novembro, faltam 2 meses para acabar o ano. E sabe o que eu acho? Que 2021 vai continuar na mesma pegada de 2020. Então, nada melhor do que a gente entender o que vai acontecer daqui para frente nas nossas vidas, né? Eu acho que o que você falou aí tem muito de importante com essa questão. Não importa o tamanho da oficina, a gente precisa se movimentar, a gente precisa sair da mesmice e, principalmente, pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa é olhar para dentro e ver assim, onde nós estamos errando, né? Aqui eu vou dar um testemunho meu. Ontem, eu reuni algumas pessoas da equipe para a gente conversar assim, onde nós estamos errando? Seja no atendimento, onde nós estamos errando? O que nós podemos fazer melhor para o nosso cliente? Que é o que você falou, quanto mais comodidade eu der para o meu cliente, melhor, né? Nesse contexto todo. Nessa pandemia, eu nem gosto mais de usar esse nome, mas o que as pessoas perceberam, o valor de um serviço leve trás, que é uma coisa que sempre existiu, e as oficinas nem queriam fazer muito, porque entendiam isso como custo. E essa questão do serviço leve trás, de ter a comodidade de pegar o carro na casa do cliente, trazer sem precisar o cliente se deslocar, isso, querendo ou não, traz uma comodidade para o cliente que é revertido ali em satisfação. Isso é importante. As pessoas não querem perder tempo. Esse é um ponto importante. Eu vou dar só um exemplo de inovação da minha cliente, que é a concessionária, tá? Que aqui na região a gente chama de patinha, Fábio. Patinha é aquele recipiente tipo regador que a gente usa para colocar água no reservatório, né, de água. E eles perceberam, aí onde vem a percepção. Para você inovar, você precisa primeiro acompanhar e perceber o que está acontecendo. Né? Aí eles perceberam que o produtivo demorava mais de 10 minutos procurando a patinha. Depois tinha que encher, que sempre estava vazia, para colocar ali no carro na hora da revisão. Sabe o que eles fizeram? Colocaram uma mangueirinha daquela que se usa em banheiro, só que um pouco maior, tá? Aquela duchinha higiênica, e o que o cara demorava 10 minutos para fazer, ele fazia 1 minuto. Isso foi um processo inovador. Eu fico assim, de queixo caído, do tipo, como não pensaram nisso antes? Então a inovação Claro. E a questão de custo, né, Alexandre? Não custou praticamente nada, né?
Com certeza, com certeza. É isso que eu falo. Olha, entrou aqui o nosso amigo Pedro Luiz Escopino, grande mestre, um grande abraço aqui para o Escopino, grande figura, figuraça. Então, Abração, assim, meu amigo Escopino. Marcelo, grandes figuras. Então, assim, é o que a gente fala. Para você inovar, primeiro você. Não é uma ideia que você vai acordar no meio da noite e anotar no caderno. Não é muito por aí, não. Tá? Tem muito dessa questão de ser inspirado, mas é da percepção do problema. Você tem que ser um pouco mais observador dentro da sua oficina. Eu sempre digo para os meus clientes: Verdade. atravessa a rua e fica na tua oficina do outro lado. Cruza os braços. Chega na tua oficina, entra e diz assim: pessoal, não estou aqui não, morri, tá? Estou aqui não, pode continuar trabalhando. E fica vendo o retrabalho, a perda de tempo, a expressão do cliente quando está sendo atendido, a demora na entrega de peça, sabe? E tudo isso gera satisfação no final. Fora a falta do conhecimento técnico. Gente, consertar o carro hoje é a parte mais fácil do negócio. Difícil é gerir. E vai ficar cada vez mais complexo. Tá? Porque o Verdade. cliente está comprando um produto sofisticado. Por que ele está comprando um produto mais sofisticado? Porque ele está se tornando mais exigente. Então, se ele está exigente com o carro que ele compra, ele vai estar muito mais exigente com o seu prestador de serviço, que é a oficina. Então, a cada vez mais o cliente vai estar muito mais exigente com a maneira como ele é atendido. Quando você vai na McDonald's em alguns aeroportos, a gente viaja muito, pelo menos viajava, né? A gente deu uma parada agora. Você vai em alguns aeroportos ali, algumas lojas da McDonald's tem o balcão tradicional, mas tem ali um guichê que você faz o pedido, faz o pagamento, sem interagir com nenhum ser humano. Sabe? É um totemzinho que você vai lá. E aí eu visitei um cliente meu em Salvador, que fez uma palestra lá, uns 15 dias, e ele fez isso na loja dele. Do lado do caixa tem um totem, onde eu vejo lá o nome, os pedidos das peças, e eu faço o pagamento sem enfrentar fila, cara. Sabe com um totemzinho que nem eu faço pagamento no shopping, no estacionamento? Ele replicou isso no varejo, sabe? Ali do lado do balcão. Grande inovação. Então você percebe Claro, que a inovação claro. ela tem que ter isso. De uma observação, se incomodar com algo e pensar em soluções simples. Nada muito elaborado. Eu costumo Verdade. dizer o seguinte, Fábio, uma maleta de dinheiro resolve muito problema, então é muito fácil, né? O lindo, a arte do negócio é você resolver uma solução com uma coisa muito simples. E muitas vezes a É, solução é simples. Só que você sabe muito bem disso, meu amigo. Você roda aí o Brasil, está em oficina. Como o pessoal está envolvido naquela bolha, né? Resolvendo a bronca do carro. E não consegue ter tempo para. Às vezes não tem tempo nem para atender a gente, não é verdade? é verdade, é verdade. E na, E não, é só completar o que você estava falando. E na realidade, o que acontece, né? Ele precisa encontrar o tempo dele para gerir, senão ele não vai conseguir fazer as coisas funcionarem, né? Rapidinho, a Nina está falando assim: a limitação de visões antigas limitam muito. Muitos desses vícios são cultuados por cultura ou até mesmo por crença. Mandar um abraço para o Alfredo da MTE, mandar um abraço para Silvana também, que entrou aí. Tem muita oficina independente, muito à frente de concessionárias. De verdade tem. Eu, pessoalmente, visito muitas oficinas que estão desse jeito. O Muito Neolei à está frente. falando o seguinte, um ponto interessante de se observar é que a grande maioria dos donos de oficina tem diversos cursos na área técnica, mas pergunta quantos na área de gestão ele já fez. Excelente Esculpindo seja comentário. a gente demais da conta, né? E o Fábio falando o seguinte, né? Quem não sabe onde quer chegar, chega a lugar nenhum. Sensacional, né? E aqui eu quero aproveitar, Alexandre, e agora sim, a gente, porque nós chegamos na metade do bate-papo e a gente nem viu o tempo passar, né? Então, aqui agora, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, a gente cair agora para o lado efetivo de inovações que estão acontecendo e que vão chegar em todas as oficinas, mais cedo ou mais tarde. E segundo, que é o que eu sempre faço nos bate-papos meus, é falar assim, gente, não avacalha comigo e com o meu convidado, mas tira uma foto nossa, dá um print na tela, posta no seu Instagram, Isso. marca o Alexandre, me marca, e a gente vai jogar para o nosso também. Então, mas escolhe uma hora que o pessoal faz sacanagem, sabe, Alexandre? Eles ficam observando a hora que a gente não está sorrindo, a hora que a Está gente está fazendo assim, mas careta. não, o que a gente tá
estar assim, prestando atenção no que um outro está falando, né? Ou lendo comentários, mas enfim. Bom, Alexandre, primeira coisa que está batendo na porta de todas as oficinas são os veículos, e aí eu sei que você tem bastante conhecimento técnico para falar sobre isso, né? Bastante experiência de vida, são os veículos movidos a combustíveis alternativos, que na realidade é a mobilidade do futuro, né? Elétrico, autônomo, compartilhado, conectado e atualizado anualmente. O que você vê desse primeiro bloco, que são os veículos movidos a combustíveis alternativos, que vão impactar diretamente na gestão de uma oficina? Sim. Sabe o que é importante quando você cita isso? Todos os elos da cadeia são impactados. Porque com esse processo de eletrificação, com esse processo de inclusão de tecnologia, de realidade aumentada, essa questão do carro tomar decisões sozinhos, né, que a gente chama de veículo autônomo, isso impacta em toda a cadeia. O fabricante do veículo está tendo que se reajustar, a concessionária está tendo que se reinventar, o consumidor final mudou e a oficina ela tem que mudar junto para poder acompanhar. Então, esse processo aí vai impactar todo mundo. A eletrificação veicular, por exemplo, que é uma das inovações que estão vindo aí, já faz tempo, Fábio, já faz 10 anos que tem carro híbrido no Brasil, cara. Pouca gente sabe disso. Eu fui o único cara, acho que no Brasil, que como orgulho, o primeiro carro híbrido vendido no Brasil foi o Mercedes, o S400. Eu não vi nenhuma revista especializada falar nisso. Faz 10 anos. Então, é uma realidade que já está no mercado. Tu imagina que tem 10 carros elétricos sendo vendidos no Brasil hoje, que o mais vendido, o elétrico mais vendido, custa R$ 1.500. E é o mais vendido hoje no Brasil no segmento de elétrico. É um novo segmento que até 3, 4 anos atrás a gente nem sequer falava. Vai impactar na oficina? Com certeza. Não só no aspecto técnico, porque os componentes estão mais sofisticados, vai exigir um nível de conhecimento muito mais elaborado, mas a gestão também tem que acompanhar. Porque se o cliente hoje compra um carro, olha, um amigo meu, tá, que assistiu várias palestras lá em Santa Catarina, me mandou um vídeo hoje com 3 Tesla dentro da oficina dele. 3. Um abraço meu amigo Odaí, lá de Santa Catarina. Ele me mandou um vídeo do carro entrando sem ninguém dirigindo na oficina. Isso é muito doido, cara. Então isso já é uma realidade. Os carros já estão chegando. Sim? Quando que isso ia passar na cabeça de algum dono de oficina? E aí, de novo, eu vou falar, né? Só rapidinho, um abração aqui para o Eduardo Martinez, saudade, viu, Eduardo? E para Mary Rey e para a Suzy. Mas quando que um dono de oficina ia imaginar que um carro desse ia entrar na sua oficina? E, de novo, nós estamos falando de uma oficina pequena, média, grande, muito grande, né? Nós não estamos falando de concessionária, estamos falando de oficina. Continua aí, Alexandre. Exatamente. Então, essa mudança de conceito que a gente precisa ter, tá? Mas principalmente na parte de gestão. O que é que eu falo? É o que a gente sempre está dizendo. Se o cliente mudou, o carro mudou, eu tenho que mudar também para acompanhar esse cliente. Então, se o cliente está optando por um carro híbrido, gente, o carro híbrido hoje é a tecnologia mais sofisticada que existe no setor automotivo. Isso vai exigir muito tecnicamente de mim, mas vai exigir também da minha capacidade de atendimento. O carro tem carregador por indução, não mais cabo, o carro está estacionando sozinho. Então, uma série de comodidades que o carro está entregando. E eu espero também uma parte disso da oficina, na parte de gestão. O que é que a gente está fazendo para mudar a forma como a gente atende o cliente? Vamos fazer uma reflexão. Quando eu digo assim, gente, a gente está muito nos 90, algumas pessoas nas palestras não gostam do que eu falo, mas se a gente parar para ver, o processo é o mesmo dos anos 90. A gente não se antecipa em nada. E observe o seguinte, nós, enquanto consumidores, usamos muitas tecnologias, as comodidades de outros fornecedores, mas a gente implanta muito pouco na nossa empresa. E muita gente está perdendo o cliente e não sabe por que está perdendo, Fábio. Justamente porque não está inovando. Eu dei aqui 2 exemplos. Um simplesmente da mangueirinha, o outro um pouco mais sofisticado, porque exige ali integração com o sistema, mas ele gerou uma comodidade de ter um pagamento automático ali para o cliente. Isso é muito bacana. Eu conversei com um cliente no começo da semana, Fábio, uma pequena distribuidora de bateria. Eu falei, meu amigo, você não vende bateria, você vende tempo. Porque quem está esperando a bateria está com o carro parado na rua. Ele disse, Alexandre, eu estou mandando a nota
via WhatsApp. Cara, sabe, isso está poupando o tempo do cliente. Então, isso são coisas. Olha, o senhor quer que eu fique aqui esperando a nota, eu posso mandar o guia e eu mando a nota pelo WhatsApp, sabe? Então, ele está nesse processo relativamente simples de ser implementado rápido e está gerando comodidade para o cliente. Agora, é a questão da eletrificação, vai pegar pesado para os próximos anos, com certeza. Eu acho que vai pegar pesado, tem que fazer, nós precisamos nos preocupar com ela, mas também eu acho que a gente precisa acertar a nossa empresa primeiro, né? Não adianta eu pensar no carro elétrico se eu tenho problema de gestão ou de problema de inovar o modelo de gestão da minha oficina para atender os carros populares, os carros normais do dia a dia. Eu acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Eu tenho que me preocupar com o que está vindo, e a gente está falando que isso está batendo na porta das oficinas, mas em contrapartida, eu também preciso olhar para o meu umbigo e falar assim, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso inovar? E aí, Alexandre, eu quero trazer aqui uma segunda questão que, na minha opinião, também está batendo na porta das oficinas, né? A primeira é essa de veículos movidos a combustíveis alternativos, e a segunda é uma palavra inglesa que, mas assim, já está bem divulgada, né? E eu acho que vale a pena a gente trazer nesse momento, que é o car sharing, né? Isso está diretamente ligado à mobilidade. O uso regular dos serviços de carona aumentou muito nos últimos anos. Tem uma empresa de consultoria que se chama, lá dos Estados Unidos, chama Deloitte. E eles fizeram um estudo e viram o seguinte, quando os consumidores, que são os donos de carro, eles Começou a... verdade. Acho que você está me escutando, Alexandre? Deu só uma cortadinha de leve, mas agora retomou. Você estava falando Legal. da Deloitte. Isso, eu disse o seguinte, que a Deloitte fez uma empresa de consultoria dos Estados Unidos, ela fez um levantamento, vou repetir só para você poder pegar essa parte desse assunto, é o seguinte, né? Quando os consumidores, que são os donos do carro, veem os benefícios e os custos baixos do compartilhamento de carro, eles passam a reconsiderar a necessidade de ter um veículo como propriedade. Então, eles não precisam mais se preocupar em se vão beber ou não vão, porque o veículo é compartilhado, onde eles vão estacionar. E aí, eu quero completar isso para passar para você trazer um pouquinho mais desse assunto para a gente, é que, numa pesquisa que eu fiz, tem uma outra consultoria alemã que ela falou que em 2030, olha que número legal, né? Porque quando a gente fala em car sharing, a gente está falando em carro compartilhado. Isso. E essa consultoria alemã, chama PwC, ela falou o seguinte, que em 2030, isso para mim é impressionante, 1 a cada 3 quilômetros percorridos numa jornada poderá envolver o conceito de compartilhamento. Gente, é loucura isso daí, né? E aí... Não, pode ir, vai lá. Porque você vê como isso é interessante. Isso é tão impactante, o que você falou, esses estudos da Deloitte e da Price, né? PricewaterhouseCoopers, que é um nome bonito da PwC. Isso é tão impactante que as montadoras estão se rendendo a isso. Eu já aluguei um Corolla híbrido por um programa da Toyota e peguei o carro na concessionária. A própria montadora já despertou para isso e ela virou, entre aspas, um concorrente aí das locadoras. E o nome agora é Quinto, quem quiser pesquisar aí, Quinto com K, né? Você chega numa concessionária Toyota, quer passar um final de semana com a família, vai visitar o Fábio ali na fazenda dele, tal, aluga ali uma SW4, um final de semana com a SW4. Na segunda-feira devolve o carro. Então, é um conceito que tanto eu posso usar aquele perfil de carro esporadicamente, em vez de eu pagar para ter um SUV e pagar os custos do SUV durante o mês todo, eu vou usar o SUV de 7 lugares, com tração nas 4, só quando eu for viajar. Então, esse conceito é muito interessante.
As montadoras estão se rendendo a isso. A Cadillac tem um programa onde eu pago um valor fixo e eu posso estar trocando de carro o tempo todo. Se eu quiser um coupé, se eu quiser um Verdade. sedã, se eu quiser... É muito bacana. Então, esse conceito já existe. Aí eu pergunto, isso é uma tendência do carro compartilhado, o car sharing, Fábio, representa um pouco menos de carro na rua. Vamos entender aí. Né? O senso de propriedade, as pessoas querem ter a experiência, querem usufruir, mas não quer ter. É menos carro na rua. Menos carro rodando na rua, eu tenho impacto na oficina, na passagem das oficinas. Então, a gente precisa estar muito ligado nisso. Agora, a gente, enquanto dono de oficina, a gente não pode falar mal desse tipo de inovação. Porque é aquela onda que a gente comentou. Veio para ficar. Então, aqui em Recife teve patinete, aqui teve o carro compartilhado. Estão testando, estão vendo aí a adesão do público. Né? Eu estive em São Paulo recentemente. Você aluga carro elétrico em São Paulo para rodar. Você aluga o Zoe, por exemplo, da Renault, para ficar rodando, que a gente fez isso quando deu um pulinho em São Paulo. Então, está nesse nível. E outra coisa, o carro elétrico, ele tem, sabe qual é a vantagem, Fábio? O controle maior, sabe? Eu tenho maior controle sobre o veículo do que um carro a combustão. Então, para uma empresa que aluga carro, para ele partir para um carro chamado driverless, que é sem motorista, é um passo. A Uber, o projeto da Uber, prevê justamente carro rodando sem motorista, cara. Ou seja, vai ter o espaço para mais uma pessoa. Então, isso é um impacto muito doido. Vou falar de inovação mais doida ainda para assustar. Eu cresci assistindo os Jetsons. Você é mais novo do que eu, Fábio. Eu sou um cara velho. Eu assistia os Jetsons. O carro voador. E aí eu conversando com um amigo meu, ele disse, Alexandre, é porque chamam de carro voador, mas esse nome está errado. É drone tripulado. Sabe qual vai ser a principal cidade onde vai ter isso? São Paulo. Sabe por quê? Porque a maior frota de helicóptero do mundo está dentro da cidade de São Paulo. Então, onde é que as empresas vão investir nisso? Em São Paulo. A Embraer acabou de fundar, pode pesquisar aí no Google, quem quiser, a Embraer fundou uma empresa de drone tripulado. A Embraer que é fabricante de avião, cara. Então, olha o nível que a gente está. O que a gente precisa é abrir a mente para as coisas, sabe? Perceber, conversar muito com os clientes, perceber a mudança do tipo de carro. Há 5 anos atrás, gente, não passava carro turbo na minha oficina. Hoje passa. Há 5 anos atrás quase não parava um carro câmbio automático. Hoje é uma realidade nas oficinas. Um carro de 50 mil tem tanta tecnologia embarcada. ABS, airbag, rede CAN, direção elétrica, é turbo, é 3 cilindros. É um pacote tecnológico muito grande e só vai tender a piorar. E muito. Demais. Se a gente não abrir a mente, a gente vai ficar para trás, é fato. Ô, Alexandre, e assim, eu quero até pedir para o pessoal que está participando com a gente, se ele já teve uma ideia inovadora na oficina dele, compartilhar com a gente aqui, que é importante essa troca de conhecimento. Se você já recebeu um veículo diferente na sua oficina, coloca aqui também a experiência que você teve, a gente vai parar aqui, vai ler, porque essa interação é extremamente importante para tudo funcionar bem aqui e a gente poder tá crescendo, aprendendo junto com cada um que está participando com a gente. Fala, Alexandre. Eu posso começar a dar os exemplos de inovação, Fábio? Há 1 ano atrás eu não fazia live, cara. Simples desse jeito. Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente só se encontrava nos eventos, não é verdade? A gente se encontrava nos eventos. Às vezes a gente fica ali batendo um papo numa feira, dividindo um palco, né? Mas, poxa, há 1 ano atrás a gente não fazia essa inovação. Simples, estava disponível, Fábio. Tu entendeu? Eu brinco dizendo que eu sou dinossauro, entendeu? Porque eu sou das antigas, mas eu sou cachorro velho que aprende truque novo, cara. A gente tem que estar com a cabeça, planejada, entendeu? Olha, há 2 anos atrás eu não tinha Instagram, cara. Então eu ganhei de você, porque o meu eu abri esse ano. Então eu já ganhei de você. Alexandre, eu quero voltar de novo, porque esse número para mim é impressionante. No ano de 2030, a gente fala 2030, gente, faltam menos de 10 anos, 10 anos para estar em 2030. Então, em 2030, 1 a cada 3 quilômetros rodados será de carros compartilhados. Como que isso impacta na oficina? Porque assim, via de regra, a oficina ela quer dar continuidade com os filhos,
ou o filho já entrou ali, o pai que está mexendo para o filho poder seguir. Gente, 10 anos está chegando. Então, mais uma vez, né? A Cristina está falando, o Fábio nem tinha Instagram, é verdade. E eu sempre fui assim, avesso, né? Eu não queria ver a pandemia, eu tive que ter. Mas vamos lá, é inovação e eu dei minhas cabeçadas e estou aprendendo também. Sou um dinossauro, mas estou aprendendo. Mas, Alexandre, uma coisa que me impressionou muito foi esse número, porque isso vai impactar diretamente na gestão das oficinas, né? Elas precisam estar preparadas sobre isso. No bate-papo passado que eu tive sobre inovação, eu falei, gente, aos poucos, a demanda vai continuar, mas aos poucos ela vai mudar de mão, ela vai sair do CPF e ir para o CNPJ. Né? Isso vai acontecer, já está acontecendo, e eu acho que assim, a gente não tem por onde fugir. A gente precisa, assim, é para a gente ficar com medo? Não. É para a gente se assustar? Também não. Mas a gente precisa investir um pequeno tempo nosso para estar igual o pessoal está aqui, participando de bate-papos como esse. Ler mais, gastar um tempinho para pensar nas inovações da oficina, inovações pequenas do dia a dia, que vão ajudar a oficina a se preparar para os próximos anos. Eu quero citar, não vou citar nome, mas eu quero citar algumas oficinas que eu conversei recentemente, e eles estão falando para mim, Fábio, eu só consigo receber carro a partir do dia 16, 17, 18 de novembro. Então, isso é o que? Ele se preparou, ele fez algum ato inovador lá atrás para poder chegar neste momento. Como é que eu faço? Estudando, participando. Deixa eu até marcar uns 4 minutinhos só para a gente falar um pouquinho sobre híbridos e elétricos. Sim. Eu queria perguntar para você, até porque eu sei da sua história, principalmente nesse segmento, o que mudou nessa vida de híbridos e elétricos, quando você acha que efetivamente eles vão bater na porta das oficinas, e principalmente, o que uma oficina precisa começar a fazer hoje para poder se preparar para receber os carros híbridos e elétricos? Muito pertinente isso, meu amigo. Primeiramente, que a questão da eletrificação veicular, ela entra por uma questão de eficiência. Eu usar energia elétrica para mover o veículo é porque um motor elétrico ele é 90% eficiente. E um motor a combustão, no máximo, é 41% eficiente. Então, por uma questão de eficiência energética, está se optando por veículos eletrificados. Isso é um ponto fundamental. Só que a eletrificação veicular traz correntes em valores muito altos, vai exigir do reparador não só o correto entendimento do processo de manutenção desses carros, sobre o risco, preste atenção que eu vou dizer, de morte, porque os valores de tensão trabalhados, eles geram risco potencial de morte, isso é fato, eu não posso brincar com relação a isso. Então tem que ter uma preparação técnica e o cumprimento de normas de segurança, que aqui no Brasil as pessoas pulam muita etapa, é o termo pulo do gato. Isso eu me preocupo muito com isso. Então, isso tem um impacto nas oficinas, sim. Olha, está previsto. Porque, engraçado, Fábio, eu venho estudando isso há exatos 10 anos, quando esse bicho caiu aqui no Brasil. E aí se dizia, em 2050, 30% do mercado vai ser de veículos elétricos. E a cada ano que passa, o tempo encurta, cara. A última que eu li essa semana é para 2030, que 1/3 dos carros do mundo, vendidos no mundo, vão ser híbridos e elétricos. E desses 1/3, 82% vai ser 100% elétrico. Olha só, 2030, eu Loucura, li isso, né? no ano passado, 2 anos atrás, era 2040. E quando a gente for ler ano que vem, já vai ser 2028. E aí, está dizendo verdade. também que o custo do carro elétrico vai se igualar com o do carro a combustão antes de 2030, que era o que estava prevendo, isso vai acontecer antes. Então, o que é que vai acontecer? Quando o cliente, gente, quem está assistindo a gente aqui, quem já dirigiu um carro híbrido e elétrico, não volta a dirigir um carro a combustão, não, cara. É verdade. surreal. Eu já dirigi um elétrico de 150 mil, já dirigi um elétrico de 500 mil. Cara, é assustador. Você olha de lado para o seu carro, você não quer mais parar. Olha, sabe o que foi que eu escutei de um dono de uma Cayenne Hybrid
E do BMW i3, ele disse, Alexandre, você não... Inclusive o nome dele é Alexandre também, que é um nome muito bonito, né? Esse cliente que eu entrevistei, ele disse assim, Alexandre, você não sabe quão libertador é não parar num posto de gasolina. Cara, isso é uma mudança de comportamento assim muito doido, cara. Eu abastecer o carro em casa, entendeu? Então o cliente, o consumidor, logicamente, é uma tecnologia top-down, né? Ela vem de cima para baixo, por enquanto, por conta do custo da bateria. Então o que é que vai acontecer? O consumidor que está com essa folga financeira, ele vai entender o benefício. Esse carro vai comprar. E esse carro vai precisar de alguma manutenção. Eu vou levar onde? Vou levar na oficina. Então, eu tenho que estar preparado no contexto técnico, de segurança, cumprimento das normas, né? E saber que aqueles itens que eu trocava, eu não vou trocar mais. Correia dentada, correias, motor de partida, alternador, tudo isso está indo, sabe? Bateria 12 volts está vendendo 48. Então, o mercado... Lâmpada, quem tiver lâmpada que venda agora, pelo amor de Deus, que vai ser tudo LED. Eu tenho falado muito isso, eu tenho assustado um pouco. Então, isso muda até o nosso portfólio de produto para vender, Fábio. Isso vai ter impacto nos produtos que estão na nossa prateleira, entendeu? Para pensar, bem, vou fazer um resumo aqui bem rápido. Para pensar quantos carros você viu com carburador hoje. Quem foi para a rua aí? Quantos carros você viu? Praticamente nenhum. Daqui a 10 anos, a gente vai fazer uma live e vou perguntar, quantos carros com injeção eletrônica vocês viram na rua? Desse jeito. Então, o que é que eu prevejo é que em 2030 a gente vai ter carro híbrido elétrico, 48 volts, start-stop e combustão, tudo convivendo junto. E vai ser bem segmentado. E a oficina tem que estar preparada para atender tudo. Verdade. Todos eles. Se chegar um híbrido. Então, até se tornar 100% elétrico, vai demorar muito. Mas vai ter uma grande miscelânea de tecnologias. Isso com certeza. Verdade. E aí eu quero aproveitar o que você falou, só porque veio a calhar uma coisa que me veio na cabeça aqui, que é assim, né? Se a oficina não tiver os indicadores dela, que são os números dela, se ela não conseguir ter capital de giro, se preparar para ter capital de giro, ela não vai conseguir comprar as ferramentas necessárias, fazer um planejamento para investimento e assim por diante. Então, de novo, né? Impacta diretamente na gestão da sua oficina. A inovação, e aí nós estamos falando o seguinte, né? A cada ano que passa, o que é muito caro vai ficar um pouquinho menos caro. E só que a proporção não é de 20 anos, ela vai reduzindo assim, a cada 2, 3 anos, um ano vai representar 3 anos, mais um ano, mais 3, 4 anos. Daqui a pouco está tudo mais ou menos nivelado, né? Alexandre, só rapidinho, o AVR, o Alberto está colocando assim, né? Assistir live com essas feras também é inovação. Obrigado. O Araújo falou assim, eu quero certificado dessa live. Mas é isso, né? Muito legal. E aí, assim, mas só para fechar, a necessidade da gente estar alinhando o conhecimento técnico necessário com os processos de gestão, porque vai assim, aí eu vou usar o exemplo que você teve da onda, né? O caldo que a falta de preparo, o caldo que essa nova onda vai trazer, quando você não tem o preparo da gestão na sua oficina, vai te derrubar. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou usar uma marca premium, né, que eu tive orgulho de trabalhar. Eu fui gerente de uma concessionária BMW aqui há exatos 20 anos atrás. E a BMW sempre foi muito avançada. E o gerente da concessionária hoje, de João Pessoa, ele foi meu estagiário na época. Cara muito top. E eu tive lá na concessionária de João Pessoa, BMW, conversando com ele. Sabe o que é que tá? Olha o impacto da tecnologia na gestão. O carro se comunica com a fábrica. Não tem aquela antena barbatana que fica em cima do carro lá do BMW. Você dá uma olhada lá no BMW lá do Fábio, você vai ver lá a barbatanazinha. Aquela barbatana. Olha só, se comunica com a concessionária, com a fábrica, com a montadora. O carro diz o que é que está precisando. E aí a montadora avisa a concessionária já seleciona as peças. Quem manda as peças é a fábrica. Então, o carro está na área de atuação da concessionária e o carro diz assim, vou precisar daqui a 2.000 quilômetros trocar óleo. E aí manda essa informação para a fábrica. Isso é real, viu, gente? Manda informação para a montadora. A montadora manda a informação dizendo que o X6 do Dr. Fábio, que é doutor, né? Do Dr. Fábio Moraes,
está precisando de o óleo, e a fábrica já manda o óleo. Então, a gestão do estoque da concessionária está na mão da montadora. Com isso, a equipe dele são 2 mecânicos e uma pessoa no estoque, porque precisa de uma pessoa para abrir as caixas e botar os produtos na prateleira. Mas ele não precisa mais estar gerindo compras. Ele se preocupa em quê? Em atender bem o cliente. Porque a montadora, o carro está ajudando ele. Você entendeu? O impacto do negócio já está nesse Verdade. nível, cara. É. É bizarro, então. Isso logicamente, a gente está usando aqui uma marca premium, que está 20 anos à frente, mas aqui há alguns anos vai ser realidade no Brasil. Carro Verdade. popular está dando informação para a oficina. Isso vai mudar a forma que eu compro, vai mudar a forma que eu vendo, vai diminuir a minha equipe. Tudo isso vai influenciar. E você falou uma coisa muito bacana: indicadores. Eu preciso mensurar o resultado, o desempenho da minha empresa através de indicadores. Isso é fundamental. Não tem jeito. Só rapidinho, um abraço pessoal da Hiperfreios que entraram aí. E a Cristina tá falando assim, bom, a BMW ela nunca viu, né? A Cristina é minha esposa, então. Mas aqui, ô Alexandre, e a questão dos indicadores da gestão, eles são tão importantes nesse processo de inovação, porque assim, ó, tem oficina, e de novo, né? A gente às vezes quer dar um passo muito grande e esquece de olhar para dentro aqui primeiro, antes de dar esse passo maior. Tem muita oficina hoje que não sabe quanto que cobra ou qual o valor que ele precisa cobrar de hora, né? E isso é um problema seríssimo, porque imagina, se eu não sei cobrar ou se eu tenho dificuldade de levantar quanto custa a hora do meu mecânico, como que eu faço para calcular o valor da hora da minha oficina que eu preciso vender num carro a combustão? Como é que eu vou fazer na hora que chegar um carro elétrico? Exatamente, exatamente. Além do que, é o investimento atualizar. E eu tenho que tirar da receita para poder ser capaz de me atualizar para os carros que estão vindo. Com certeza. Acho que deu uma... Inclusive, Fábio, acho que estou só para... Acho que o do Fábio travou. Oi. Fábio. Eu Isso, tá. Tá me ouvindo, Alexandre? Isso, tá dando uma travada, mas disseram que é o peso do assunto que está fazendo a internet aqui travar. Mas Eu acho que é isso. você está me ouvindo agora? Então, Tudo na bem. realidade, a gente tem 1 minuto. Então, Alexandre, eu vou já me despedir do pessoal, agradecer, pedir o pessoal ficar com Deus. A gente tem mais de 50% do assunto para a gente falar ainda. Então, Alexandre, despede você. A hora que eu levantar a mão é porque faltam 10 segundinhos. Eu só quero agradecer meu amigo Fábio por essa oportunidade. A gente precisa discutir mais isso, levar isso mais ao grande público, né? A inovação. Então, eu estou à disposição. Vamos marcar uma segunda e possivelmente uma terceira, porque a gente precisa discutir muito isso. Estou à disposição. Meu amigo, um grande abraço. Obrigado a todos aí pela participação. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Alexandre, só agradecer. Com certeza nós vamos dar continuidade, porque eu estava falando o seguinte, que eu liguei para você e a gente ficou com mais da metade dos assuntos sem falar aqui ainda, né? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. Alexandre, muito obrigado. Seu Instagram, Alexandre?
Patrícia colocou aí, @Alexandre Alfa Consult. Alfa com PH, que é para cobrar mais caro dos clientes. É o que eu sempre digo. Sigam o Alexandre no Instagram, me sigam no Instagram. A gente fala muito de gestão e de inovação. Em breve, a gente vai trazer outras ações, outros conteúdos voltados para a inovação, porque não deu tempo da gente falar tudo que a gente precisava. Alexandre, fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Um abraço, meu amigo. Até mais.